Olá, meu nome é Rebeca Nevares, estamos aqui no segundo dia da AgriShow com a cobertura completa by Galápagos Capital e hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui no nosso estúdio, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Olá, Rebeca, alegria poder estar aqui na Galápagos, no stand aqui de vocês, no coração da AgriShow e muito feliz de poder estar aqui para bater um papo aí com os nossos acompanhantes, quem estiver nos assistindo nesse bate-papo que nós estamos começando agora. Legal. E aqui na minha frente, Ricardo Escolar, nosso sócio responsável pela área comercial. Obrigada. Obrigado. Rebeca, obrigado. Prefeito, é um prazer aqui estar com você. Tivemos ontem aqui várias pessoas importantes aqui no nosso stand com a sua presença. Queria agradecer também e dar mais uma vez parabéns para vocês por essa feira da AgriShow, que é um espetáculo brasileiro, é um espetáculo para fora do Brasil. O volume de negócios que gira aqui todo ano é surpreendente. Realmente Ribeirão Preto está de parabéns aí pela atuação no agronegócio como um todo. Pois não? Não, eu já queria aproveitar o gancho dele e já te fazer a primeira pergunta. Então vamos lá. Porque a AgriShow, uma referência de feira, Ribeirão Preto, uma referência também para o agronegócio para outros municípios. Queria saber qual é a dica que você dá para outros municípios que querem expandir o agronegócio dentro, do Brasil aqui. Bom, Rebeca, Ricardo, uma alegria poder revê-lo, né? Conversávamos antes aqui do nosso bate-papo, fui amigo do seu pai, né? O Renato Chicolar, na Sociedade Rural Brasileira, no período que eu ainda fui secretário de Agricultura e Abastecimento do nosso estado. E eu sou engenheiro agrônomo de formação. Então, essa questão da produção agrícola, o agronegócio, tem, por mim, desde as minhas raízes acadêmicas. E eu acredito muito que um dos maiores potenciais que o Brasil tem para o seu desenvolvimento, para a redução das nossas desigualdades sociais, está em desfrutar cada vez melhor desse potencial gigantesco que é a natureza brasileira, a nossa disponibilidade de água, solo fértil, a nossa tecnologia agrícola tropical, que ficou bastante sofisticada nesses últimos 30 anos, que coincide, inclusive, com as edições da AgriShow nessas últimas 3 décadas, e colocar esse conhecimento adquirido em melhorar as nossas formas de produção, com mais sustentabilidade, com mais equilíbrio em relação aos recursos naturais, e ao mesmo tempo produzir alimentos com mais qualidade, com mais eficiência e com menores despesas operacionais e de insumos, é sempre um desafio do planeta. Nós temos hoje 8 bilhões de habitantes no mundo. O Brasil, com a sua agricultura, alimenta os seus 200 milhões de brasileiros e outros 800 milhões de pessoas em dezenas de outros países. Então, o que eu posso dar como dica, como prefeito de Ribeirão Preto, é que essa relação entre o setor produtivo e as instâncias governamentais, elas precisam se dar cada vez mais de maneira estável, transparente, com regras estáveis, com segurança jurídica, para que os investimentos possam acontecer. A agricultura não é como fábrica de parafuso, que você coloca os insumos metálicos numa ponta e do outro lado sai o parafuso. A agricultura tem que levar em consideração os ciclos da natureza, as estações do ano, os períodos certos para você realizar cada etapa, né, do preparo do solo, da análise da fertilidade, a deposição dos fertilizantes, o plantio, os tratos posteriores ao início, né, da lavoura e, por consequência, fazer a colheita no período certo. E isso tem uma série, né, de elementos de planejamento que envolvem mercados de commodities no planeta como um todo, envolve o processo agroindustrial, né, de agregação de valor, de transformação. Hoje o mundo clama por uma matriz energética mais limpa. O Brasil tem uma janela gigantesca de oportunidades dessa direção. A gente já tem 48% da nossa matriz energética com produção limpa, né? Desde as hidrelétricas, as nossas atividades eólicas, fotovoltaicas, os biocombustíveis, e a nossa matriz elétrica ela é 92% limpa.
Então, quando você incorpora a frota de veículos elétricos no Brasil, eles estão sendo carregados com energia limpa, né? Diferente do que acontece em outros países, que às vezes divulgam que estão adquirindo frotas e frotas elétricas, mas para abastecer e carregar essas baterias você usa combustível fóssil emissor de gás de efeito estufa e, portanto, vão na contramão da sustentabilidade planetária. Exato. Então, o Ribeirão Preto é uma cidade que procura estar presente nessa agenda desse tripé de sustentabilidade, a visão social, a visão econômica e a visão ambiental, sempre fazendo parte, né, das nossas decisões e, ao mesmo tempo, sempre muito antenado com o que está acontecendo no resto do planeta, né? E com isso a gente consegue incorporar tecnologias, incorporar resultados que podem estar dando certo em outros países e cidades do mundo e com isso trazer para adaptar na nossa realidade. As metrópoles do planeta, elas não diferem muito em termos de necessidades mais gigantescas, né? Que a primeira, a questão de segurança pública, mobilidade urbana, saneamento básico, destinação final dos resíduos, a questão de empregabilidade, né? Para você ter renda, ter paz social, ter condições de qualidade de vida para a maioria da população e oportunidades para todos, e a agenda de sustentabilidade, né, que é cada vez mais presente em todos os calendários, né, daqui para frente, para que a gente possa tratar de maneira mais carinhosa o nosso planeta, porque ele não se volte contra a gente e nos castigue com desastres climáticos, com aquecimento global, com muito calor e assim por diante. Legal. Queria aproveitar para te perguntar também, Nicolau, que a gente está aqui na feira promovendo conexões entre o mercado de capitais e o agronegócio. E a gente está falando dos municípios que querem expandir também para o agronegócio, né? O prefeito está falando aí as dicas. Como que esses municípios e os produtores rurais deles podem acessar de fato o mercado de capitais, dado que ainda é muito longe essa conexão Faria Lima e o produtor e empresário rural? Boa pergunta, Rebeca. É uma pergunta de profundidade grande, porque o produtor, como o prefeito acabou de falar, já naturalmente ele é uma pessoa disposta a correr risco, né? Então ele corre risco de clima, ele corre risco de variações, ele corre risco de preço, de câmbio, de custo do insumo, do preço que ele vai vender depois de colher. Quer dizer, ele já é um especulador por natureza. Mas eu acho que a melhor maneira de atrair o mercado de capitais para o produtor é disciplina financeira, é educação financeira. Isso é um negócio que faz muita diferença. Eu que trabalho em banco desde 1984, convivi com o mundo agro esse período todo, durante toda a minha carreira. Como o prefeito falou, né, meu pai foi do ramo também era produtor. Eu cuido de fazenda até hoje, depois que meu pai faleceu. Eu digo o seguinte: sem disciplina financeira, as coisas podem ir bem por um período, mas depois é certeza que você vai passar um período difícil. Aí as coisas apertam, você investiu errado, etc. Então é muito importante para acessar o mercado de capitais, para acessar o mercado financeiro, uma boa organização, uma boa governança, um planejamento muito bom, uma diminuição dos riscos do negócio é fundamental, travando preços, fazendo hedge de preços, hedge de custo, melhorando a gestão financeira, que nós na Galápagos nos preocupamos bastante com isso. Nós temos na nossa frente de negócios, vamos dizer, mais voltada para crédito. Claro, a gente faz diversas outras atividades, a gente desenvolve muito fusões e aquisições, corretora de seguros, o mercado de energia, o mercado de crédito e por aí vai. E nós estamos sempre preocupados com a saúde financeira, porque ao contrário do que muita gente acha, prefeito, o que acontece é que qualquer banco, qualquer credor, quando ele pega garantias, a última coisa que a gente quer é ter a garantia, é tomar aquela garantia, seja uma máquina, uma propriedade, um imóvel, seja lá o que for. A última coisa que a gente quer é tomar aquela propriedade. A gente tem que ter garantias, porque assim a gente atrai o investidor, que vai ter uma operação mais segura para fazer, mas o último objetivo que a gente tem é a realização das garantias. Então, só tem um jeito de não ter esse tipo de estresse no crédito, é você tendo um bom planejamento, uma boa política financeira, além de, obviamente, tudo aquilo que a gente já conhece, que o produtor aqui no Brasil
Brasil dá show no mundo inteiro em práticas de produção. Então, se a gente separa o campo da administração, né, que é onde eu estou me referindo mais, que ele tem 4 grandes áreas, né, a área de marketing, recursos humanos, produção e financeiro. A produção, o nosso produtor, ele dá aula, ele é o campeão. Em marketing, o Brasil precisa melhorar um pouquinho, porque muita gente ainda fala um pouco mal, né, do setor até hoje. Eu acho que o setor merece... E todo brasileiro deveria entender minimamente de agro, né? Afinal de contas, é o nosso grande ativo. Nós estamos falando de uma cadeia de produção que é quase 30% do PIB, né? Quer dizer, é uma relevância brutal. Mas é isso, a minha recomendação maior é a educação financeira. Ele falou dos desafios, educação financeira. Quais são os desafios que o senhor enxerga que os prefeitos, né, que querem expandir estão tendo, principalmente quando a gente fala como implementar as políticas públicas de fato? Bom, Rebeca, depois dessa nossa entrevista e à medida com que o dia de hoje terminar, 200 mil pessoas vão ter saído de algum lugar da zona rural do planeta e se estabelecido em alguma cidade do mundo. Isso vai acontecer amanhã e depois da manhã. Então nós estamos tendo cada vez um mundo urbanizado e de uma maneira muito intensa. Então os problemas e as soluções deverão partir cada vez mais por parte das cidades. E os prefeitos, os gestores municipais, eles precisam ter essa responsabilidade com um bom planejamento, com escolha de prioridades que sejam as mais importantes para ser feitas naquele momento inicial. A questão da comunicação é muito importante, porque você tem hoje uma sociedade extremamente difusa e totalmente violentada no sentido de um volume de informações de todos os lados, e você precisa procurar coordenar isso da melhor maneira possível para o bem-estar e para a boa comunicação de qualidade e fugir dos desencontros, das fake news e de coisas que acabam atrapalhando a relação entre as pessoas. Então eu acho que, da nossa parte, a gente tem procurado ter uma cidade organizada, né, com equilíbrio fiscal, com responsabilidade social e, ao mesmo tempo, escolhendo as prioridades certas em cada momento para que a gente possa enfrentar e superar e vencer. E não há país desenvolvido, na minha opinião, sem 3 coisas, né? Como já dizia o professor Roberto Campos há décadas atrás, né? Primeiro, educação básica. Segundo, infraestrutura. E terceiro, poupança interna, formação de capital fixo, né? Formação de capital bruto fixo, que na verdade é a capacidade da nossa nação em gerar poupança para financiar novos empreendimentos. Então, você disse a palavra empreendedor. A palavra empreendedor é uma palavra do século XVIII, que quer dizer, em francês, entrepreneur, que quer dizer aquele que está disposto a correr riscos. Então, quanto melhor e mais organizado for o nosso mercado de capitais, for as nossas agências de crédito, forem os consultores com ética e com transparência, melhor serão tratados os nossos empreendedores, sejam eles pequenos ou aqueles que já estão numa dimensão maior. E o mercado financeiro, o setor produtivo, em especial o mercado de capitais, sempre trabalha no tripé de rentabilidade, segurança e risco, né? E quanto maior for o planejamento e a projeção de cenários futuros, porque as adversidades sempre virão, elas precisam ser minimizadas, como disse o Ricardo, com redeamento e outras formas de você se preparar para essas intempéries, menor você vai colocar em risco o capital dos seus investidores, e com isso você vai ter mais recursos financeiros para financiar a produção. Às vezes você encontra ideias geniais, pessoas muito criativas, e falta um empurrãozinho para ele botar aquela engrenagem que ele desenvolveu para funcionar, para crescer, para prosperar, gerar emprego, renda e trazer mais benefícios para a sociedade. Então, uma cidade organizada é uma cidade onde você tem um ambiente para empreender mais fácil. É uma cidade onde você tem menor injustiça social, onde as pessoas têm mais oportunidades de ter acesso a serviços públicos de qualidade. Então, eu acho que o que nós precisamos hoje, eu repito isso todos os dias, né? Nós precisamos de 2 coisas, basicamente, né? Formar bons líderes, mulheres e homens qualificados, preparados, educados, experimentados, maduros e, ao mesmo tempo, com muita inteligência emocional.
né? Porque a gente vive um mundo cada vez mais dinâmico, cada vez bombardeado de informações, e a gente, quando decide, precisa decidir com clareza de pensamento, com sobriedade e com firmeza de propósitos, né? E na outra ponta, plantar árvores, ou seja, tratar bem os nossos recursos naturais, envolver com sabedoria, né, essa relação entre nós, seres humanos, que somos frutos da natureza, com essa própria natureza que nos criou, que nos dá a chance de viver e de sobreviver de uma maneira cada vez mais harmônica. E essa coisa começa desde a fase mais tenra, com os nossos jovens, com os nossos alunos, na educação básica, né, para que a gente possa ter cidadãos com essa consciência de sustentabilidade, com responsabilidade social, com ética, né, com honestidade, sinceridade de propósitos, para a gente ter uma sociedade com melhores oportunidades para todos. Eu queria pegar o que ele falou, que o empreendedor, né, Ticolá, ele tá sempre com uma ideia, ele quer acesso, ele tem ali, mas às vezes ele não sabe como acessar. Muitas vezes ele busca outras alternativas, porque ele nem conhece o mercado de capitais. Então eu queria que você desse, assim, rapidamente, como que um empresário rural ou até um empreendedor de outro setor que pode estar nos assistindo, ele pode acessar o mercado de capitais, né? O que ele deve se preparar, como ele deve se preparar? Eu acho que tem, primeiro, a fase do preparo, como você falou. Ele precisa ter as informações dele muito bem colocadas. Tem que ter uma clareza muito forte de políticas financeiras, políticas de produção que ele tem. Ele precisa estar organizado. Na medida em que ele está... Porque no Brasil tem uma coisa que é diferente, que o produtor... ele às vezes não tem nenhuma empresa, ele faz tudo em nome de pessoa física. Isso muda muita coisa, porque dificulta, por exemplo, aquele que vai analisar o crédito do produtor, ele fica com mais dificuldade, porque não está tudo reunido num único balanço, numa única empresa, para que a gente possa entender melhor. Mas tem formas, evidentemente, da gente fazer esse tipo de avaliação. Mas eu diria que a grande maioria dos produtores podem ter acesso ao mercado de capitais, sim, de diversas formas. Hoje você tem uma situação muito diferente do passado, onde somente grandes empresas tinham acesso ao mercado de capitais, porque tem governança, tem informações no próprio site da empresa, tem um diretor de relacionamento com o mercado, né, com o investidor. Então, são empresas organizadas. Aqueles menores na pirâmide de crédito, eu diria que, por exemplo, uma pessoa física já consegue acessar o mercado de maneira digital e é um risco estatístico para quem consegue o crédito, né? Então, todo mundo sabe que quando você monta um fundo de recebíveis que financia pessoas físicas, tem uma estatística de inadimplência, essa estatística é passada para a taxa e você faz o negócio e vida que segue. O que não pode ter é mais inadimplência do que você já projetou para que aquela operação, né, não dê certo. Já no caso de empresas médias, ou eu vou chamar aqui produtor de empresa média, apesar de que tem do produtor pequeno até o produtor gigantesco, né? A gente tem uma diversidade bastante grande, mas na média o produtor, ele estando bem organizado, ele vai chegar em alguém que é do mercado de capitais, que vai explicar para ele, que vai trazer uma série de alternativas. Agora precisa escolher uma pessoa séria, precisa escolher um bom consultor, um bom gestor desse tipo de assunto. Em outras palavras, acaba sendo governança. Muitas operações de crédito já passaram por nós que nós acabamos não fazendo porque a gente não conseguia terminar a nossa análise, de tão confuso que é. Estou exagerando um pouco, mas acontece isso com uma certa frequência. Mas também acontece com uma certa frequência vários tomadores de recursos, né, para financiar seus investimentos, suas aquisições de terra, seu plantio. Para cada tipo de necessidade de recurso tem um tipo de linha, né, de tipo de recurso, e você, quando conversa com alguém que está organizado, que está tudo, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo até uma competição entre aqueles doadores de crédito, doadores de funding, que vão tentar ganhar aquele negócio, né? Porque o objetivo aqui é todo mundo fazer negócio, né? O produtor fazer negócio, o mercado financeiro fazer negócio, todo mundo fazer negócio, de preferência com o mínimo de risco que possa ter. Então a gente vê aquele
produtor ou aquela empresa, ainda mais do ramo do agronegócio, que é um negócio que vem crescendo e despontando no Brasil há muitos anos, ele passa a ter acesso até de maneira competitiva. Quer dizer, e quando tem uma competição grande, lógico, o custo do crédito, né, o custo de capital do produtor, ele diminui. Então essa é como eu penso essa questão do crédito para o produtor. Tá bom. Queria te perguntar sobre a cooperação entre os diferentes níveis de governo, né, para que o município consiga ainda mais impulsionar o agronegócio, né? Falando de municipal, estadual, federal, como que você enxerga essa cooperação para impulsionar ainda mais o município? Bom, eu acho muito importante, né? Apesar do Brasil ser um país muito centralizado em Brasília, o dia a dia das pessoas acontece nas cidades, né? É ali que você tem a necessidade por educação, por saúde pública, por justiça, por segurança, por programas sociais, mobilidade urbana, tudo que demanda a sociedade e as pessoas. Então, quanto mais organizado for a relação entre os entes federados, melhor o resultado para a população. Então, quando a gente tem um país que hoje caminha para concluir o processo de reforma tributária, nós estamos tentando diminuir o custo de escrituração fiscal para o nosso próprio setor produtivo, que paga impostos, mas que tem dificuldade, inclusive, com um dispêndio enorme de horas de advogados, de contadores, para poder prestar as suas contas ao fisco. Quando a gente reduz esse custo, a gente vai estar liberando mais investimentos para outras áreas que são importantes para o bem-estar da população. Veja como é importante que a gente tenha um mercado de capitais organizado, porque por trás dele tem investidores, tem clientes que querem ali garantir a rentabilidade do seu capital. E, no entanto, esse capital é ofertado para o setor produtivo, para quem produz feijão, gerar sacas de feijão. Quem produz feijão pensa com a cabeça de quem tem feijão produzido. Então, quanto custa o meu saco de feijão? Custou X reais para produzir. Quanto eu vou vendê-lo? Vou vender ele por X% a mais, essa vai ser a minha rentabilidade. Eu consegui isso porque eu tive um investidor que me permitiu comprar os insumos, os fertilizantes, pagar o maquinário, pagar meus funcionários, pagar meus colaboradores, plantar o feijão, colher para que as pessoas possam se alimentar daquele feijão. Então, foi um círculo virtuoso, né, que aconteceu dentro do processo produtivo. Quando nós temos estruturas estatais mais bem organizadas, nós extraímos menos recursos de energia da sociedade, porque o governo não produz dinheiro, nem cidade, nem estado, nem a União. A gente tira dinheiro da sociedade na forma de impostos para poder gerar serviços públicos da melhor forma possível para a população, educação, saúde, justiça, segurança e assim por diante. Então eu acho que quanto mais bem organizado for o nosso mercado de capitais, for o nosso setor de Estado e a sociedade atenta para cobrar resultados e as reformas que cada vez mais são necessárias para a gente ter um Estado mais ágil, mais eficiente, menos corrupto, mais ofertante de serviços de qualidade, melhor vai ser a nossa sociedade. Então a gente tem muita coisa ainda para trabalhar, para debater, para poder cada dia mais ter um Estado e mesmo uma sociedade com essa dinâmica que eu acho que vai ser para a nossa prosperidade um futuro ainda que nós precisamos trabalhar muito por ele. Você trouxe um assunto aqui, prefeito, sobre segurança jurídica, um assunto delicado. Esse ano é um ano desafiador para o agronegócio, né, desse ponto de vista. E eu queria que vocês dois até escorressem um pouquinho, né, do ponto de vista do setor público, do ponto de vista do setor privado, como que a gente pode organizar melhor para que o próprio agro consiga ainda ter mais recursos, né, o mercado de capitais consiga acessar ainda mais o agro sem ter essa insegurança jurídica que está pairando um pouco em 2024. O Ricardo falou muito bem. Eu acho que ampliar a diversificação de fontes de financiamento, desconcentrar somente do setor bancário tradicional é a melhor solução, porque o tomador de recursos vai ter mais competição entre esses agentes financeiros e com isso ele vai poder encontrar melhores taxas para poder financiar a sua produção. A segurança jurídica é importante para que ela possa trazer estabilidade de planejamento para você pensar a médio e longo prazo, né? A agricultura ela demanda ciclos, né, anuais e às vezes de vários anos, dependendo da produção que você utilize, para
gerar sua produção. Se você planta milho ou feijão, são culturas anuais que você planta e colhe no mesmo ano. Mas se você produz cana-de-açúcar, a cana tem ciclos mais temporários, de 5, 6 até 10 anos, dependendo da forma que você a produz. Quem vai produzir laranja, vai produzir borracha, aí são décadas que você vai ter de planejamento para chegar no seu produto final e na matéria da sua meta. Então, tudo isso demanda, né, pessoas organizadas, consultores e apoiadores preparados para poder orientar esses produtores da melhor maneira possível. A gente tem visto, de fato, Rebeca, um ano bastante especial, aí, principalmente do ponto de vista do mercado financeiro, assistindo aí diversos produtores, diversos distribuidores, diversas empresas, de maneira geral, do setor do agronegócio como um todo, enfrentando um ano um pouco mais difícil. Alguns setores até enfrentando um ano até melhor. Né? Tem determinados tipos de cultura que está indo assim de vento em popa. Se pegar o mercado de laranja, por exemplo, é um mercado que está exuberante, o pessoal está indo muito bem. Mas para aquilo que a gente mais produz, o mercado ficou um pouco mais difícil, porque nós tivemos uma confluência de fatores aí complicados. A queda de preço, depois do plantio, principalmente. 2, um risco climático muito alto, né, que nós tivemos uma seca muito grande em regiões do Paraná, do centro-oeste, do oeste da Bahia, que realmente sofreram muito com a seca. Alguns replantaram e continuaram tendo quebra de produção, quer dizer, não foi um ano fácil, é um ano que mostra qual é o tamanho do risco do negócio e que, portanto, quanto mais se utilizar de ferramentas que diminuam ou que mitiguem riscos, como seguro de produção, como hedge de preços, etc., como isso ajuda o produtor a não enfrentar tanta dificuldade. Mas a realidade não é essa. A realidade é que o produtor, ele é um qual expressão eu posso usar aqui? Ele é um herói, porque ele tem que plantar aquele que não é organizado, fundamentalmente. Ele plantar, ele reza para o preço estar alto quando for colher. Né? Não dá para você ter uma atividade econômica dependendo da reza. Né? A gente tem que depender de gestão, a gente tem que depender de boas decisões e de bons planejamentos, e mesmo assim você vai correr risco. Mas a ideia seria correr menos risco. Então, o que eu acho que está acontecendo esse ano, que a gente tem visto aí nas primeiras páginas dos jornais, várias recuperações judiciais, vários problemas de crédito que tem no mercado. Primeiro, eu acho que boa parte disso será resolvido, porque tem boas garantias, tem boas estruturas. Eu acho que todo mundo vai acabar conseguindo se acomodar. E depois foi um ciclo muito longo, né, de preços altos, principalmente na soja, né, que é um carro-chefe. Nós passamos várias safras com preços subindo. Então o produtor plantava, quando ele ia vender o preço estava mais alto, então ele ganhou e se capitalizou. No ano seguinte, a mesma coisa. No ano seguinte, a mesma coisa. Pô, o cara virou gênio, né? Tá ganhando dinheiro pra caramba. Só que na hora que isso volta, que é o que aconteceu agora esse ano, na hora que volta, pega muita gente que até acabou crescendo nessa fase mais exuberante e agora encontra um baita de um problema. Então ele precisa, até para manter o nome dele, manter a tradição dele na região, que isso é sempre muito importante para os produtores, ele precisa dar um passo para trás, realizar um pouco de garantias junto ao seu credor para que volte a ter crédito e tudo volte ao normal depois, mas com uma lição aprendida muito grande de como se planejar melhor. Porque eu acho que mesmo um setor que depende de tantos fatores que ninguém controla, mesmo assim dá para mitigar bastante o risco e poder acessar melhor o mercado de capitais e poder ter acesso a recursos para investimento muito mais adequados e complementares aí aos sistemas tradicionais de crédito. Bom, vamos para as considerações finais, que eu sei que a sua agenda aqui na AgriShow tá super apertada, né? Queria primeiro agradecer toda a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, bater esse super papo, foi muito rico, e deixar você aí fazer suas considerações finais. Bom, Rebeca, Ricardo, agradecer mais uma vez o convite, dizer que é sempre muito positivo que a Galápagos, como uma instituição que oferece oportunidades para financiamento da produção e, ao mesmo tempo, diversificando as suas várias ofertas, né, de crédito para o setor produtivo, esteja sempre presente na AgriShow, né? Isso é importante para que a gente possa estar ao lado do produtor. O ato de produzir, como foi dito aqui pelo Ricardo, sempre vai envolver um risco, às vezes maior ou menor.
mas quanto mais amparado em sistemas de proteção, né, quanto ao risco calculado, melhor para que você não chegue no final, na hora de colher a sua safra, e esteja apenas à espera de um milagre, né? Levar um susto, né? Então você tem que estar, de fato, com todos esses instrumentos para produzir com segurança à sua disposição. Então, quanto mais a Galápagos oferecer o seu portfólio de produtos para os nossos produtores, mais diversidade de decisões eles vão poder tomar para a gente ter uma produção cada vez mais estável, sustentável, e evitar os sobressaltos que as crises econômicas nos trazem. Os problemas climáticos serão sempre cada vez mais fortes, né, pelas questões das mudanças climáticas, e isso interfere demais na agricultura, que funciona com os ciclos da natureza. Então, quero agradecer mais uma vez, colocar a cidade de Ribeirão Preto mais uma vez à disposição de vocês para acolhê-los sempre muito bem, e, se Deus quiser, que vocês estejam aqui também na AgriShow do ano que vem, quando nós estivermos fazendo a nossa 30ª edição da AgriShow. Vai ser especial, tenho certeza. Muito especial. Obrigada também, Nicolar, pelo seu tempo aqui. Tá, não, Rebeca, obrigado. Prefeito, é uma honra para a gente estar batendo papo aqui com você. Ontem tivemos o prazer de novo, né, de ter você aqui com a gente, então a gente agradece aí a disponibilidade do seu tempo. A gente sabe que é corrido aqui na AgriShow. Deve ser um momento aí que você trabalha 24/24, né? É bem corrido, mas eu acho que o setor do agronegócio, ele merece tudo isso, ele merece essa dedicação toda, e tem bons negócios aqui na feira, né? A feira traz uma oportunidade de negócios gigantesca. É a segunda edição aqui da Galápagos. Há 3 anos nós viemos aqui também sem um stand, ficamos impressionados com o que a gente poderia fazer e poder crescer junto com o setor, o nosso negócio da Galápagos, que é um negócio financeiro, sem dúvida, mas existem diversas formas, né, de trabalhar o mercado financeiro. Eu falei bastante aqui sobre governança, né? A gente leva também para os nossos clientes consultorias. A gente tem a preocupação, não é aí que eu ganho dinheiro, não é aí que a gente tem uma rentabilidade muito grande, mas a gente tem a consultoria de gestão financeira para empresas, para produtores, para todo mundo, para que a gente busque melhorias. A gente quer ter parceiros de negócio. A gente faz questão de dizer que nós somos uma empresa de relacionamento. Então, o foco no cliente para a gente é extremamente importante. As pessoas da Galápagos, elas têm um modus operandi de trabalhar em parceria, em sociedade, e podendo levar aos nossos clientes mais segurança, mais gestão, mais governança, que isso é super importante. Então, mais uma vez, prefeito, queria agradecer aqui a sua presença. Para a gente é muito importante. Aqui é um município importante, você está no seu 8º ano de governo aqui, excelente, só ouve falar bem aqui. Então, assim, você está de parabéns aí pela gestão, pela AgriShow, e por tudo, e muito obrigado. Eu que agradeço, Rebeca, Ricardo, e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. E você pode continuar nos acompanhando em toda a cobertura completa através do nosso site, galapagoscapital.com/agrishow, e também nas nossas redes sociais, @galapagoscapital. Até a próxima.